Olá, sou o professor Kleber William Gomes, professor de Engenharia Automobilística da FEI. Nós estamos aqui para falar sobre a água que sai pelo escapamento. De uma forma geral, não, e o motivo é o seguinte: quando existe lá a combustão, a queima do ar mais o combustível dentro do motor, é esperado que parte do que sai ali, né, do resultado dessa queima, é água. Então, em uma condição, principalmente no início de funcionamento do veículo pequena, ou seja, algo que seja realmente só no início, e pequeno é subjetivo, algo que você comparando a outros veículos é a mesma condição, isso é completamente normal. Se isso acontecer, por exemplo, existem situações, né, que isso pode ocorrer, você teria um dano bastante grave do motor. De forma geral, quando você percebe essa água, ela é resultado da combustão, né, inclusive do catalisador, aquele componente que após a queima do combustível, ele passa no escapamento e depois ele vai para um componente que faz uma reação química para reduzir os gases poluentes. Então, é dali que normalmente você vai ter um resultado de uma pequena quantidade de água. Do contrário, se vier de um meio externo, isso, por exemplo, da admissão, né, por onde você tem a entrada de ar, aí você pode estar, dependendo da quantidade, comprometendo em muito o seu veículo, inclusive, isso pode estragar o filtro de ar na entrada, isso pode ser muito delicado. Em condições em que você percebe que, eventualmente, você tem uma dúvida, minha recomendação é sempre desliga o veículo e leve ele, não em funcionamento, para um centro de manutenção para avaliar o que está ocorrendo, em condições extremas nesse caso, né? E você não tem ali um prejuízo maior. Numa condição de água, por exemplo, pelo escapamento saindo com óleo, eu teria mais a preocupação menor com a água e sim com o óleo, né? Todo momento que ocorre uma combustão, o óleo lubrificante ele tem uma função para diminuir o atrito entre o pistão e os anéis. Se chega-se ao ponto de passar óleo por ali, realmente tem algo bastante crítico acontecendo. Existe ainda a condição dos veículos turbo, que para poder funcionar o turbo é utilizado um pequeno fio de óleo. Se eventualmente nesse mesmo momento está passando óleo, aí fica muito preocupante, você tem que avaliar o que está acontecendo com o veículo, com o motor mais propriamente dito, e isso é algo que pode ser uma indicação de algo bastante grave em termos de dano ao motor. Além disso, se esse óleo passar pelo catalisador, ele pode comprometer o catalisador, que é um componente bastante complexo, delicado e caro. Realmente leve para um ponto de manutenção, avalie o que está acontecendo, que sendo uma quantidade, depende, claro, da avaliação de óleo, e junto com a água isso é um problema. Muitas vezes a gente leva o veículo para fazer uma inspeção, ou o que a gente chama de manutenção preventiva, você vai fazer a troca conforme o manual. E vale lembrar que após a garantia, aquela periodicidade, aquele intervalo de avaliação tem que ser seguido. Então sempre segue, mesmo após garantia, o que está indicado, aquela quilometragem ou tempo lá no seu manual do proprietário. Com isso você tem uma tendência a ficar tranquilo e usar muito bem seu veículo.